Vamos que vamos, pessoal, aumentar o nosso conhecimento. Agora vamos falar sobre juros compostos. Você viu a noção de juros, que é o valor que você paga pela utilização de um capital, e as duas capitalizações clássicas é a capitalização simples, e você também tem a capitalização composta que você vai aprender agora. Além disso, temos também a capitalização contínua, mas isso aí geralmente é estudado em engenharia econômica, que trabalha com a ideia de logaritmo. É um tipo de cálculo para troca de equipamentos, que não é o nosso caso aí. Ficamos apenas com a capitalização simples, que já estudou, e agora a capitalização composta, o chamado juros compostos, que nós vamos aprender a partir de agora. Então, em juros compostos, diferentemente do que ocorre com juros simples, os juros a partir do segundo período são calculados sobre o montante do período anterior, daí a conhecida frase juros sobre juros. E importante vocês terem essa ideia que, com uma capitalização, o regime simples e o composto vão fornecer o mesmo valor. Então, com uma capitalização, você tem o mesmo valor na história. A nível de cálculo, a fórmula que a gente vai trabalhar é a fórmula do montante. O montante é o nosso M aqui, capital 1 mais I elevado a T. Esse I, pessoal, você não pode esquecer que é na forma decimal. Bruno, o que é a forma decimal mesmo? Você fala 5%, você não vai colocar 5, é 5 sobre 100. Isso daqui é a forma decimal. Então, um erro muito comum das pessoas é não transformarem o percentual na forma decimal, e aí você precisa fazer a transformação. Tem a fórmula de juros? Tem sim. Os juros, você sabe que é o montante menos o capital. Dependente do regime e modalidade, o juros sempre vai ser essa diferença do montante e capital. Então, no regime composto, os juros vai ser o capital 1 mais I elevado a T menos 1. Então, essa vai ser a nossa fórmula para desenvolver os juros. É uma fórmula um pouco mais longa, mais chata um pouquinho, mas você vai utilizar apenas em uma pergunta teórica. Se ele perguntar a fórmula que vai expressar os juros é essa, então você vai conhecer essa fórmula dos juros apenas para expressar a fórmula, ou seja, expressar a expressão que vai representar esse cálculo. A nível de cálculo, se for para calcular alguma coisa, vamos utilizar montante. E é interessante isso, né? Porque no regime simples, nós utilizamos a fórmula de juros como preferência. E agora no composto, a fórmula muda um pouco, a nossa preferência passa a ser o montante da história. Algumas observações importantes, e aí cuidado com isso, tá? Os juros são capitalizados exponencialmente, progressão geométrica, enquanto juros simples é progressão aritmética. A expressão capitalização está diretamente ligada a juros compostos, a não ser que no problema fale em capitalização simples. Uma reclamação dos alunos é o seguinte: Bruno, quando diferenciar que é um regime simples ou regime composto? Ele pode ser explícito nesse processo, calcule juros simples, calcule juros compostos, ou ele pode ser implícito no processo. E uma maneira de ele ser implícito no processo é utilizar a palavra capitalização. Então, se ele disser assim: um capital foi capitalizado durante 2 meses a um juros de 5% ao mês. Então, se ele falou foi capitalizado, ou seja, sofreu uma capitalização, isso só acontece no regime composto. Então, anota essa observaçãozinha aí, marca isso no material de vocês que é muito importante. Terceiro, vocês já estão férias no processo, a taxa e o tempo obrigatoriamente obedecem ao período da capitalização. Caso não seja dado, adotaremos o período da taxa. E aí tem uma coisa chamada de taxa nominal. O que é a taxa nominal? É a taxa que manda no processo. Então, quando você fala, por exemplo, uma capitalização bimestral, você vai ter que trabalhar com tempo e bimestre. Então, a palavra capitalização, ela manda no processo. Então, se a capitalização for anual, o meu tempo eu vou transformar para ano, ok? Fórmula de juros compostos, você já viu, pouco utilizada, como eu falei, apenas para uma questão teórica do processo. Está aí bonitinho para o seu HDzinho interno, mais uma fórmula aí. E aí, pessoal, cuidado, tá? É uma relação entre juros simples e juros compostos. Eu faço a seguinte pergunta para vocês:
Qual a melhor aplicação? Simples ou composto? E aí geralmente o pessoal responde que é composto. E aí a sua resposta tem que ser o seguinte, ó. Depende. Depende do que, Bruno? Você tem duas situações. Você pode ter um regime simples, isso aqui é uma reta, tá, pessoal? Porque desenhar não é meu forte, não, tá? E você vai ter um período composto. E aí você tem que ter o cuidado, porque é o seguinte. Quando você tem uma capitalização a mais, ou seja, mais de uma capitalização, o regime composto ele é maior do que o regime simples. Então, se você vai capitalizar por 2 meses, 3 meses, aí o composto é a melhor opção do que o regime simples. Agora, se for um único período, aí o composto ele é igual ao juros simples. Tanto faz, apenas em uma capitalização, composto e simples são iguais. Não vai interferir no processo. Agora, e aí que está a pegadinha. Se você aplicar por menos de um período, os juros compostos são menores que os juros simples. Como assim, Bruno? Se você aplicar por 20 dias, 15 dias, 10 dias, isso não é menos do que um mês? Sim. Então, se você calcular a juros simples, esse valor ele é superior do que os juros compostos. Então, se a pessoa lhe perguntar qual o melhor tipo, juros simples, juros compostos, você tem que responder assim, depende. Depende do quê? Do tempo. Então, se o tempo for maior do que 1, composto é maior do que o simples. Se o tempo for igual a 1, composto igual ao simples. Se o tempo for menor do que 1, aí o composto é menor do que o simples. E aí eu vou preferir os juros simples. Então tudo vai depender do fator tempo na história. Então esse elemento aí que você vai ter que trabalhar, ok? Temos 4 perguntinhas. E aí um macete especial para facilitar a sua vida, que eu chamo de 4 saídas. Primeira pergunta é sobre o montante. E a pergunta sobre o montante você vai responder tranquilamente. Vai dizer que M é igual a capital 1 mais I elevado a T, que é a fórmula que você já viu. A segunda pergunta, também é tranquila, é sobre o capital. E aí o meu capital vai ser o montante dividido por 1 mais I elevado a T. Então tá aí o capital, que é o meu montante, dividido por 1 mais I elevado a T. Terceira situação vai ser o seguinte. Agora, quando ele fizer uma pergunta sobre a taxa, e aí a sua fórmula vai ser o I, vai ser a raiz de índice T de M sobre C menos 1. Receita de bolo. E quando ele perguntar sobre o tempo, a sua resposta, o tempo vai ser o log de M dividido por C, dividido por log de 1 mais I. Ai meu Deus, eu tenho que estudar logaritmo? Não, fica tranquilo. Porque ou no seu edital vem escrito logaritmo, ou ele vai dar os valores. Geralmente ele dá os valores. Você não vai precisar decorar a tábua de logaritmo, por favor. Então, são essas 4 saídas que nós temos. São esses 4 elementos especiais. Então, ele pode perguntar sobre o montante, aí beleza, tranquilidade. Sobre o capital também, fórmula tranquila. As 2 situações especiais que ele pode perguntar a você é sobre a taxa e o tempo. E aí, é o cuidado que você precisa ter na situação, tá? Sempre quando ele perguntar sobre a taxa ou o tempo, tenha muito cuidado nessa história, para você não se perder no processo, ok? Vamos treinar essas perguntas iniciais? Olha só, deixa eu só separar aqui a minha situaçãozinha. O valor em reais mais próximo do montante da aplicação de 2.000 a juros compostos a taxa mensal de 4% por 2 meses. Então vamos lá, ó. Capital de 2.000, o tempo 2, o I 4%, que é 4 sobre 100, então é 0,04. Vamos lá? Montante é igual a capital 1 mais I elevado a T. Então, o meu montante vai ser igual ao meu capital, que é de 2.000,
1 mais o i. Veja, eu não vou colocar 4, porque 4% não é 4. 4% é 0,04. Então, lembre-se de fazer essa transformação. 0,04. Elevado ao tempo que é 2. Aí aqui o primeiro erro comum, tá? Assistam às nossas aulas de nivelamento. É vírgula embaixo de vírgula. Então fica 1,04 essa soma de cá. Algumas pessoas colocam 0,05. E aí cuidado, ó, é vírgula embaixo de vírgula. Então 1,04 vai ser nosso fator de aumento elevado a 2. Eu vou dar um macetezinho para vocês no processo, o método BV aqui do Bruno Vilar, para facilitar a vida de vocês. Isso serve de 1,01 ao quadrado até 1,09 ao quadrado. Olha o que você vai fazer. Você primeiro vai colocar o 1 e a vírgula. Esse número final, que nesse caso é o 4, primeiro eu vou multiplicar por 2. 4 vezes 2, 8. Aí eu vou colocar em 2 dígitos, 0,8. Depois eu vou elevar ao quadrado. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. E tá aí a multiplicação de 1,04 ao quadrado. Então você vai ter que m é igual a 2.000 vezes 1,0816. Aí eu posso fazer o seguinte, ó. Corta esses 3 zerinhos e vou andar 1, 2, 3 casas. Então meu montante é igual a 2 vezes 1081,6. Então meu montante é aproximadamente 2.163. Eu vou marcar a nossa letra D de dado na situação. Então, esse método de cálculo aí facilita a vida de vocês, tá? Então, cuidado, porque vocês vão trabalhar com questões complexas de cálculo, no sentido de números decimais. Então, a tabuada tem que estar na ponta da língua. Tem que treinar cálculo. Vocês precisam treinar o trabalho braçal. Só para fechar aqui, ó, para fortalecer um pouquinho, por exemplo, como é que seria 1,02 ao quadrado? Coloco 1, a vírgula, 2 vezes 2, 4, em 2 dígitos. 2 ao quadrado também é 4, em 2 dígitos. Se eu multiplicar e o resultado já for 2 dígitos, ou seja, de 10 em diante, eu não preciso. Por exemplo, 1,05 ao quadrado. Coloco 1 e a vírgula. Primeiro multiplicar por 2. 5 vezes 2, 10. Depois eu vou elevar ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. Então esse 10, 5 vezes 2. E esse aqui é 5 ao quadrado, para você entender. Então esse aqui é 4 vezes 2. Esse aqui é 4 ao quadrado. Essa é a regra do jogo. Então primeiro você vai, deixa eu sair aqui da telinha, multiplicar por 2 e depois você vai elevar por 2 sempre o último número. Lembrando que é apenas de 1,01 até 1,09. São esses elementos apenas que nós temos aí. Então, de 1,01 até 1,09 são os elementos que você tem como chave na história. Vamos avançar? 0,2. Aí vamos utilizar o nosso macetezinho especial, olha só. Um capital de R$8.000 foi aplicado a juros compostos durante 2 meses, obtendo-se no final do prazo um montante de 12.500. A taxa mensal de juros desse investimento está compreendido entre. Então você já sabe que é juros compostos. Ele já lhe deu um capital de 8.000. Ele já lhe deu um montante que é 12.500. Ele já deu tempo, que são 2 capitalizações, e ele quer alguma coisa em troca, que é a nossa taxa, que ele quer esse valor. Então, ó, pergunta sobre taxa. O I vai ser a raiz de índice T de M sobre C menos 1. Então, a minha taxa vai ser igual a raiz. Que é o tempo?
tempo é 2. Não precisa colocar esse 2 aqui, porque já subentende que a raiz é quadrada, mas só para você entender o que foi que eu fiz. O montante, 12.500. O meu capital é de 8.000, menos 1. Corta os zerinhos. Aí você pode ser malicioso, ó. O seu I vai ser raiz quadrada de 125 sobre 80. Qual é a primeira ideia que surge na sua mente? É você querer dividir. Mas simplifique. Simplificar é o mesmo número de dividir em cima e embaixo. Então aqui eu posso simplificar por 5. 125 por 5 vai dar 25. E 80 por 5 vai dar 16. Então o meu I vai ser a raiz de 25 sobre 16. Menos 1. Tá, Bruno, mas vai servir o quê? Olha só. Você pode dizer que meu I é igual a raiz de 25 dividido pela raiz de 16. Tudo isso raiz quadrada. Poxa, quanto é a raiz de 25? É 5. Quanto é a raiz de 16? 4. Menos 1. Então você tem agora 5 dividido por 4. Vou fazer essa continha aqui em cima, ó. 4 vezes 1 é 4. 5 menos 4, 1. Coloco a vírgula. Acrescento um 0. 4 vezes 2, 8. 10 menos 8 vai dar 2. O primeiro 0 agora é livre. 20. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, 0. Então, o meu I vai ser 1,25 menos 1. Então, quem vai ser o meu I? Lembra? Vírgula embaixo de vírgula. Vou tirar esse 1. Vai sobrar 0,25. Só que 0,25 é a minha resposta na forma decimal, que não está errada. Só que nas alternativas ele trabalhou com o quê? Com percentual. Então, o que eu faço agora? Eu vou pegar o 0,25 e vou multiplicar por 100. E aí eu vou ter 25% ao mês. Duas coisas vão acontecer. Ou ele vai informar o valor da raiz, ou ele vai dar uma condição como essa que você, simplificando, encontra o resultado. Essa questão adaptada que eu fiz, a IBV é Bruno Vilar, tá? Então você pega essa situação e vai trabalhar essa simplificação. Porque se você dividir 12.500 por 8.000, tudo bem. Só que aí você vai fazer uma raiz de 1, alguma coisa. Não vai ficar um valor legal. Então seja malicioso no processo. Então simplifiquei, encontrei 125 e 80. Poxa, todo número que termina em 0 ou 5 divide por 5. E aí encontrei a raiz de 25 por 16. Poxa, posso calcular separado, raiz de 25, raiz de 16, raiz de 25 dá 5, raiz de 16 vai dar 4, 5 quartos, 1,25 menos 1, vai dar 0,25, meu I. E aí, é na forma decimal, só multiplicar por 100, vai dar 25% ao mês. Eu vou marcar a nossa letra C de casa e só alegria na situação. Então aí um macete muito legal para você verificar aquela pergunta sobre a taxa, que vai facilitar a vida de vocês aí no processo. E aí ele pode dar até esse valor lá, a depender da situação. Ok? Ele pode colocar isso de duas formas. Eu vou sair da tela de vocês aqui, que ele pode fazer o seguinte, ó. Só vou colocar aqui um ABS. Isso daqui... Opa, correu aqui a canetinha. Volta a ter. Ele pode colocar M sobre C. Isso vai ser igual a M sobre C elevado a 1T. Quem gosta de fazer isso muito é o CESP. Então ele pode dar também nessa representaçãozinha aqui o valor. Né? Então você já sabe que se ele colocar M sobre C elevado a 1T, na verdade nada mais é do que a raiz de T. Isso vocês viram lá no nivelamento em potencialização. Fica aí a dica especial para vocês, beleza? Na próxima aula eu vou continuar resolvendo mais questões. Eu vou fazer a próxima pergunta, agora quando ele pergunta sobre o tempo. Quando ele pergunta sobre o tempo, a saída é com logaritmo, que eu mostrei para vocês. Na próxima aula a gente vai aprofundar isso aí. Espero vocês lá. Forte abraço.